Em 1922, um arqueólogo chamado Howard Carter entrou para a história. Depois de anos escavando o Vale dos Reis, ele encontrou algo que mudaria o mundo para sempre: a tumba de Tutankhamon, um faraó que havia morrido ainda adolescente. Diferente de outras sepulturas, a tumba estava quase intacta, guardando tesouros, artefatos e segredos preservados por mais de 3.000 anos. Mas junto com essa descoberta incrível, nasceu também uma das lendas mais assustadoras da arqueologia: a maldição da tumba de Tutankhamon. Dizem que na entrada da tumba havia uma inscrição que alertava: a morte virá com asas rápidas, para aquele que perturbar o sono do faraó. Muitos arqueólogos, trabalhadores e até curiosos riram disso no início, acreditando que era apenas superstição. Mas quando tragédias começaram a acontecer, o mundo todo passou a acreditar que talvez houvesse algo além da nossa compreensão. O caso mais famoso foi o de Lord Carnarvon, o homem que financiava a expedição. Poucos meses após a abertura da tumba, ele foi picado por um mosquito, desenvolveu uma infecção e morreu de forma repentina. O detalhe estranho é que no mesmo momento, relatos dizem que as luzes do Cairo se apagaram de repente. Para muitos, aquilo foi a prova de que a maldição havia começado. E não parou por aí. Nos anos seguintes, várias pessoas ligadas direta ou indiretamente à descoberta morreram de maneiras misteriosas. Alguns de doenças repentinas, outros em acidentes. Estima-se que mais de 20 mortes tenham sido associadas à maldição. E os jornais da época não perderam a oportunidade de transformar cada uma delas em uma manchete sensacional. A partir daí, a ideia da maldição ganhou vida própria. O Egito, que já era visto como uma terra de mistérios e poder, agora estava ligado a uma história capaz de assombrar até os mais céticos. Mas será que a maldição era real, ou tudo não passou de coincidências e exageros? Muitos cientistas defendem a teoria de que fungos e bactérias presos na tumba por milhares de anos poderiam ter sido liberados no ar, causando infecções em quem entrou em contato com o local. Essa hipótese explicaria algumas mortes, mas não todas. Outro detalhe curioso é que Howard Carter, o próprio arqueólogo que abriu a tumba, viveu muitos anos depois da descoberta. Ele morreu apenas em 1939, de causas naturais. Se a maldição fosse tão implacável, por que justamente ele, que esteve mais exposto, teria sobrevivido? Alguns acreditam que a maldição foi uma forma encontrada para proteger a tumba de saqueadores. Outros dizem que o próprio governo egípcio teria incentivado essa ideia como forma de impor respeito às relíquias sagradas. Seja como for, o mito nunca desapareceu. Até hoje, a maldição de Tutankhamon aparece em livros, filmes, documentários e jogos, mantendo viva a aura de mistério em torno do faraó menino. É curioso pensar que Tutankhamon, em vida, não foi um faraó tão marcante. Ele morreu jovem, provavelmente por volta dos 18 ou 19 anos, e não deixou grandes feitos registrados. Mesmo assim, sua tumba transformou seu nome em um dos mais conhecidos do Egito Antigo. Sua máscara mortuária, feita em ouro e pedras preciosas, se tornou um ícone mundial. É como se a fama dele viesse não do que fez em vida, mas do impacto que causou após a morte. E talvez seja justamente essa mistura de riqueza, mistério e superstição que tem alimentado tanto o mito da maldição. Agora, eu te pergunto, você acredita que tudo isso não passou de coincidência? Ou acha que realmente havia algo sobrenatural protegendo o descanso de Tutankhamon? O certo é que essa lenda mostra como o ser humano, mesmo em uma era de ciência e progresso, ainda é profundamente atraído pelo mistério e pelo inexplicável. E a maldição da tumba de Tutankhamon continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia. Lembrando que, talvez, existam segredos que nunca deveríamos perturbar. E essa foi apenas uma das grandes histórias do Egito Antigo. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério que vai prender a sua atenção até o fim. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário dizendo se acredita ou não na maldição. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos cheios de histórias e curiosidades incríveis. Você já ouviu falar da maldição que aterrorizou arqueólogos e estudiosos no início do século XX? Pois é, hoje vou te contar a fascinante história da maldição de Tutankhamon, uma das descobertas mais importantes da arqueologia, que se transformou em uma lenda mundial. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o Egito Antigo. Após anos de buscas no Vale dos Reis, ele finalmente encontrou a tumba praticamente intacta do jovem faraó Tutankhamon. Mas o que deveria ser apenas uma conquista histórica se transformou em algo muito mais sombrio. Logo na entrada da tumba, uma misteriosa inscrição alertava:
a morte virá nas asas velozes para aquele que perturbar o sono do faraó. E não demorou muito para que as pessoas começassem a associar eventos inexplicáveis a essa suposta maldição. O primeiro a sentir seus efeitos foi Lord Carnarvon, o financiador da expedição. Poucos meses após a abertura da tumba, ele morreu por uma infecção misteriosa. No exato momento de sua morte, dizem que todo o Cairo foi atingido por um blackout inexplicável. E não parou por aí. Nas décadas seguintes, dezenas de pessoas ligadas à descoberta tiveram mortes prematuras ou inexplicáveis. A imprensa da época, é claro, não perdeu tempo. As manchetes sensacionalistas sobre a maldição do faraó correram o mundo, alimentando o medo e a fascinação do público. Mas será que existia mesmo uma maldição? Cientistas têm uma explicação mais terrena para esses acontecimentos. As tumbas egípcias, fechadas por milhares de anos, eram verdadeiros laboratórios de fungos e bactérias antigas. Quando abertas, esses micro-organismos poderiam causar sérios problemas de saúde para quem entrasse em contato com eles. Mas tem um detalhe interessante: Howard Carter, que passou mais tempo que qualquer pessoa dentro da tumba, viveu até 1939, morrendo aos 64 anos de causas naturais. Se existia mesmo uma maldição, por que ela poupou justamente quem mais perturbou o sono do faraó? Alguns estudiosos sugerem que a própria ideia da maldição pode ter sido uma estratégia inteligente dos antigos egípcios para proteger suas tumbas dos saqueadores, e funcionou por milhares de anos. O mais curioso é que Tutankhamon, que reinou por apenas 9 anos e morreu muito jovem, acabou se tornando o faraó mais famoso da história. Não pelos seus feitos em vida, mas pela descoberta espetacular de sua tumba e pelos mistérios que a cercam. Sua máscara funerária de ouro se transformou no símbolo mais reconhecível do Egito Antigo em todo o mundo. Maldição ou não? A descoberta da tumba de Tutankhamon nos ajudou a entender muito sobre a civilização egípcia e continua fascinando pessoas até hoje. É uma história que nos lembra como o passado ainda guarda segredos capazes de mexer com nossa imaginação. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais curiosidades históricas esperando por você aqui. Me conta nos comentários. Você acredita em maldições antigas? Nos vemos no próximo vídeo.